sofrimento, mas a palavra que temos de Deus esta noite é diferente, abordando a palavra sofrimento com um propósito, é que em todo sofrimento, em todas as provações na vida do cristão, Deus tem um propósito, Deus tem um alvo, e é sobre isso que eu quero falar esta noite. Tiago, no seu capítulo 1, ele diz no versículo 2: meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. De uma Bíblia para outra, às vezes muda a versão. Existe uma versão que ele diz assim: quando passardes, e eu gosto mais particularmente dessa expressão, quando ele diz quando passardes por várias tentações, provações e tentações. Não é aquela tentação do mal, porque diz a palavra que Deus não tenta ninguém para o mal, e Deus não é tentado e não tenta ninguém para o mal. Muito pelo contrário, na hora da tentação, Deus é poderoso para nos ajudar a vencer a tentação. Glória a Deus. Mas o que Tiago está dizendo, que eu quero abordar com a graça e a ajuda de Deus esta noite, é quando ele diz: meus irmãos, tende grande gozo quando passardes pelas provações, quando você enfrentar o sofrimento, quando você se deparar num quadro de aflição, de sofrimento, de prova, de dor, de dificuldades. É isso que Tiago está dizendo. Ao invés de reclamar, ao invés de se desesperar, ao invés de murmurar, tenha grande alegria, gozo na sua alma, no seu coração. No decorrer do capítulo, se continuarmos lendo, nós vamos entender e vamos aprender o porquê Tiago aborda este versículo 2, que nos incentiva, nos exorta adiante dos momentos de aflição, ao invés de murmurar, ao invés de reclamar, por que devemos ter gozo e alegria. E ele vai nos ensinar, é que Deus tem um alvo para com cada um de nós na hora do sofrimento. É muito importante vigiar bastante na hora das provações, para que essas provações não sejam transformadas em tentações. Por exemplo, Deus nos prova, já o inimigo nos tenta. Quando Deus nos prova, o objetivo, o alvo de Deus é que você seja aprovado. Quando o diabo nos tenta, o objetivo dele é que você entre numa vida de fracasso, que você caia na tentação. Mas pelo poder da palavra de Cristo Jesus esta noite, nós seremos fortalecidos e vamos sair daqui mais animados, impactados pelo poder da palavra do Senhor. Muitos cristãos não sabe lidar na hora do sofrimento. Muita gente se perde na hora da tempestade, na hora das provações. Se esquece de que todos nós como cristãos somos provados. Todos os homens e mulheres de Deus nas Escrituras passaram pelas aflições. E para vencer é preciso passar pelas aflições. Essa expressão em si já diz tudo, passar. Eu acho interessante quando alguém faz um pedido de oração na igreja e fala assim: irmãos, ore por mim porque eu estou passando por uma luta, eu estou passando por uma prova, eu estou passando por uma dificuldade. Está falando muito bem, você está passando. Você não vai viver para sempre nesta luta, você não vai viver para sempre nessa dificuldade, você não vai viver para sempre naquela prova. É um processo, você está passando, e não adianta fugir do processo, porque senão você não vai desfrutar do milagre que está lá na frente lhe esperando. Então, se você está me acompanhando esta noite, está passando por algum processo de luta, de dor, de sofrimento, não fuja, não corra do processo, mas enfrente o processo dando glória a Deus. Deus tem um propósito na sua vida neste momento de dor e de sofrimento. Eu quero dizer duas grandes verdades sobre o sofrimento. Primeiro, as provações são compatíveis à fé cristã. O Senhor Jesus, o nosso maior exemplo, o nosso bom pastor, o único pastor que disse assim: eu sou o bom pastor. O pastor José Alves não é o bom pastor, o pastor Pedro não é o bom pastor, o pastor João não é um bom pastor, mas Jesus disse: eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Eu sinto a presença do bom pastor aqui esta noite. Eu sinto a graça do bom pastor para falar esta palavra de Deus para você.